Oi, gente, tudo bom? Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de Prosa Positiva, o seu podcast sério, porém, Divertido. Essa é a aê, intenção, né, gente? ou polêmico. Acho que teremos polêmicas nessa segunda parte. Mas vamos lá, estamos na nossa 9ª temporada. E nessa temporada a gente decidiu trazer um único assunto. Então a gente está falando quais foram as lições que a gente aprendeu ou que está aprendendo, né? Talvez esse programa vá quando tenha Vai quando acabado. já Então, o que a passou. gente aprendeu, tá? No caso aqui, neste tempo, estamos aprendendo com as Olimpíadas. Mas antes da gente continuar a nossa conversa, que vem lá da quinta-feira, quero deixar os recados paroquiais que a minha sócia sempre traz aqui, porque senão depois eu fico ouvindo lá que eu não falei o que eu tinha que falar. Então, vamos falar. Se você ainda não nos segue, fica o convite para acompanhar as nossas redes sociais. Então, @perma.com.br. Lá você acessa um link que leva você para o Spotify, para o site, para o YouTube, para onde você quiser. Você Pro pode LinkedIn. para o LinkedIn, aí você se conecta com a gente para receber conteúdo de qualidade toda semana, para acompanhar os nossos quadros. Para você que está chegando aqui, recomendo começar o Prosa desde a primeira temporada. Então, vai lá maratonar, porque tem muito conteúdo que a gente já compartilhou. E aproveita e compra um caderno e uma caneta para você ir anotando os Já deve deveres. ter aí, para quem nos acompanha, já tem esse caderninho de coração. Os deveres de casa. E vamos seguir aqui com o nosso bate-papo. Então, a gente vem falando sobre os aprendizados. Fechamos a quinta-feira passada conversando um pouquinho sobre competitividade, sobre celebração, sobre a forma como a gente enxerga, né, o ganhar e o perder. E agora a gente vai para um outro tema. Para um outro viés. Polêmico não também. Não menos polêmico. Mas tem uma coisa que a gente não pode desconsiderar, né? As Olimpíadas acontecem a cada 4 anos. Mas a vida também acontece a todo momento. E nós temos, né, nessas Olimpíadas, vários relatos de vida de atletas brasileiros e de outras nacionalidades também, mas vou me ater aos exemplos brasileiros, né, de que a participação dessas pessoas nessa edição foi realmente extremamente desafiador, porque estavam vivendo momentos de adversidade assim no mais alto grau, né? Então, por exemplo, a minha pergunta vou já falar a situação, o contexto, mas a pergunta né? Como é que a gente consegue, né? Ou então, como os atletas conseguem, ou de que forma a gente pode imaginar ter saúde mental ou ter condição mental de ir para uma competição desse nível, estar naquele momento passando por algo muito grave. Então, vou trazer um exemplo. Nós temos uma atleta brasileira que está passando por um processo de divórcio. E ela foi, assim mesmo, para as Olimpíadas. A outra parte usou toda a trajetória dela. Para chegar até lá. De atleta, para chegar até as Olimpíadas. Então, todas as viagens, as outras competições, todos os momentos que ela precisou se ausentar para competir, para se qualificar para as Olimpíadas. Né? Isso tudo está nos autos, no processo lá do divórcio, como abandono de incapaz. Então, aqui não é julgando o teor da ação, mas dizendo assim, né? Como está, ou como a gente imagina, aí a inferência mesmo, né? Mas o quanto é importante ter saúde mental num momento desses, em que você está passando por algo extremamente desafiador, que normalmente tira a gente da casinha, né? E tendo que responder a um processo que você está vivendo naquele momento, que é a Olimpíada, que você está... Então, peguei a Olimpíada e essa situação e disse assim, como é que casa isso aqui com uma situação tão adversa dessa na vida? Claro que existem outras situações também acontecendo com outros atletas. Então, esse é só um exemplo. Trazer mais uma situação nesse contexto, acho que para a gente desdobrar, né, ou tecer nossos comentários sobre ele, mas tem uma atleta também brasileira, a última Olimpíada dela esse ano, acho que ela é esgrima que fala? Ah, sim, exatamente, a esgrima, que também foi para Paris. Isso, recém tendo descoberto um câncer. Dias antes.
dias antes, fez a sua primeira competição com muita dor, passou mal, precisou sair, mas foi lá fazer o que precisava ser feito, né? E agora está em tratamento. E aí é interessante a gente pensar, né? Até onde o ser humano consegue buscar essa força, esse input. Tudo aquilo que tem um propósito e um significado claro para a gente, ele traz energia. Aquilo que faz sentido. A gente já teve alguns episódios, inclusive, que a gente conversou sobre o tempo, né? Como algumas pessoas conseguem fazer algo e outras não. É porque aquilo que é relevante para você, ele ganha uma prioridade. E, às vezes, ganhar a prioridade ou ser algo que nos impulsiona, né, a dar o nosso melhor, ele pode ser observado por outras pessoas e ser julgado pela perspectiva delas do que é melhor ou pior. Vou te dar o exemplo do casamento, do divórcio. Considerando a minha fala do relevante, é como se eu estivesse dizendo que foi relevante priorizar a Olimpíada em detrimento aos cuidados, imagino que de uma criança, né? Que é incapaz. E o quanto as pessoas porque nós aqui, com exceção do casal que viveu a história, nós não temos nenhuma informação do que foi a negligência, do que foi a ausência, tudo entre aspas, para quem está ouvindo a gente no Spotify e não está vendo aqui a mãozinha. A gente só pode olhar para uma mulher que aparentemente deu relevância para um tema em detrimento do outro. Mas nenhuma das pessoas que está fazendo essa inferência pode dizer realmente qual foi a realidade daquela história. Mas aí eu tenho uma atleta que viveu essa realidade, que tem a sua verdade, seu ponto de vista, que está competindo pelo seu país entre os maiores e melhores, né? Para entregar o auge de um adulto funcional. O que é o auge de um adulto funcional? Aquele que consegue performar e consegue... É o seu profissional. O auge... Ele vai lá e entrega aquilo que realmente estava se propondo. Para a criança é a fase escolar, para o adulto é o profissional. Então, ela está ali para entregar o auge daquilo que a gente dedica a maior parte do nosso tempo, se a gente tem uma vida profissional, tendo que lidar com o julgamento de outros. Porque, inclusive, nós, não julgando, mas a gente está aqui inferindo sobre. E o quanto o se concentrar, o quanto os pensamentos de culpa ou de superação podem permear esse atleta e dificultar a sua performance no momento da sua entrega profissional. E aí a gente pode levar para o ambiente de uma empresa, de uma indústria, o quanto coisas que os nossos colaboradores estão vivendo em casa estão permeando o seu pensamento enquanto eles estão lá fazendo a sua entrega do dia a dia. E a gente, hoje na Perma, entrega muito mais, né, para o mercado e faz parte da nossa missão falar para as pessoas sobre a importância da saúde mental dentro das organizações ou em qualquer ambiente de trabalho. E a gente continua vendo que o enxergar a saúde mental dentro das organizações está muito ali no Setembro Amarelo, né? Vamos falar sobre... Temas mais específicos, né? Ou temas muito superficiais que realmente não conectam com essa necessidade da pessoa se conhecer e reconhecer, assumir tudo que é dela, tanto dentro da organização quanto fora, e entender como ela vai lidar com todas essas emoções e julgamentos para que ela possa performar dentro daquilo que ela decidir. Porque eu posso tomar a decisão de performar na Olimpíada, eu posso tomar a decisão de performar como mãe, eu posso tomar a decisão de performar como esposa, enfim,
posso tomar qualquer decisão, mas como ela vai lidar com tudo que vier depois que ela tomar uma decisão. E aí eu não sei se essa atleta está tendo algum acompanhamento e nem qual foi a performance que ela trouxe. Mas, de fato, todo mundo que está hoje competindo nas Olimpíadas tem uma história por trás que nenhum de nós sabemos. Então, a gente olha do nosso sofá, sentado, tomando o nosso assim, café. Esse só faz isso na vida, né? Não faz mais nada na vida. Tinha obrigação de ganhar, de trazer a medalha. Inclusive, eu fui uma dessas torcedoras, né? Que falei, gente, os homens estão decepcionando. Um julgamento de uma torcedora, né? Assim, esperava mais, estão treinando há um tempão. Mas o que tem por trás disso tudo que eu não enxergo e que da minha cadeira de torcedora eu não consigo valorizar e reconhecer, né? Eu só reconheço quando tem uma medalha. Eu só celebro quando tem uma conquista. Porque nos 4 anos, daqui até a próxima Olimpíada, a gente não sabe nem onde eles estão, né? Não. Nem o que eles estão fazendo da vida. Em nenhum momento apareci lá. Só entra no foco novamente, numa nova. E aí, quando esse ato, imagina esse ato de 4 anos, sem nenhum nível de exposição. E aí, com as redes sociais, num ano aleatório, você se torna o centro das atenções e tem a sua imagem exposta de tantas formas possíveis e imagináveis, nos contextos mais bonitos e nos contextos mais, talvez, desagradáveis, saindo do Rio Sena, passando mal, caindo e se machucando, enfim. Imagino, não sei, não tenho essa informação, mas vou pesquisar o quanto de investimento as delegações fazem em acompanhamento e assistência psicológica, né? Porque investimento em preparação física, a gente sabe que minimamente precisa existir. Porque é visível, né? A gente consegue enxergar isso. Agora, você falou de uma coisa rapidinho, né? A nossa ginasta, a Flávia, quando sofreu a queda, né? Nessa hora eu fiquei muito preocupada, assim, do tipo, e agora? Ela não volta. Perdemos, né? Como assim ela não vai poder competir? E aí teve um especialista comentando, dizendo que nem sempre a queda é a pior, né? É o que poderia ter acontecido de pior, porque às vezes ela não é o que define a nota. Tipo assim, caiu essa vez e agora pronto, acabou. E aí a gente vai entendendo cada vez mais sobre Olimpíadas, hein? Porque eu nunca tive a preocupação de entender tecnicamente certas coisas. E aí o que nós vimos? A Flavinha se levantou, pediu cuidados médicos e dali a pouco ela volta para a competição. Então, quando você fala, né? Quanto que o Brasil está investindo em relação à saúde mental para os nossos atletas, as delegações, né? Esqueci o nome, gente, técnico, quando fala do tipo de esporte. Esqueci mesmo. Mas, assim, para cada esporte, né? Porque cada esporte tem o seu nível de dificuldade. De exigência física, mental. Assistir algumas competições de tiro ao alvo. A gente brinca com jogar dardo na parede de casa, né? E nem consegue, não chega nem perto do alvo. Numa condição daquela, ou seja, as condições pessoais, a sua história de vida, as condições do ambiente em que você está. A torcida. Eles lá nas Olimpíadas, nós nas empresas, né? Com alguma torcida ou sem nenhuma torcida aparente. De que forma a gente está... Hoje, a que preço a gente está fazendo essas entregas? Vou até pegar o celular aqui, mas hoje, que para você que está vendo a gente não é hoje, foi há um tempo atrás, a gente postou a fala de um medalhista também, americano, Noah, que ele diz assim,
Tenho asma, alergia, dislexia, déficit de atenção, ansiedade e depressão. Mas digo-vos que aquilo que vocês têm não define aquilo que vocês conseguem fazer. Então, acho que aqui também tem uma outra mensagem importante que está associada à forma como a gente pensa. Às vezes a gente vai usando esses desafios, essas dificuldades que aparecem no nosso caminho como bengalas ou como sustentação para não superar. Então, é fácil, no sentido figurado, tá, gente? Nada nessa vida é fácil. Mas falar assim, não consigo porque tenho TDAH. Quem falou que você não consegue? Quem disse que isso te limita a alguma coisa? Isso te desafia a mais. Então, existem muitas pessoas que, na condição adversa, criam recursos, neurociência, neuroplasticidade está aí, criam recursos de superação. E a gente já falou outras vezes, até aqui no próprio Prosa, né, que nos manter nessa zona de conforto ou buscar essa bengala do tenho tal coisa ou não tive patrocínio, óbvio que tudo facilita, mas não tive terapia, não tenho, o outro tem, por isso ele conseguiu e eu não consegui. De novo, não é aqui uma fala política, a gente está falando de saúde mental, mas o nosso pensamento, ele realmente determina o nosso posicionamento e o enfrentamento que a gente vai dar para as coisas na nossa vida. Então, acho que mais uma lição que as Olimpíadas deixam, se a gente for avaliar todos esses contextos, né, que os atletas enfrentaram para estar ali e para entregar o melhor, mesmo que o melhor não tenha sido a medalha, a conquista no final, é que no dia a dia a gente também tem as nossas adversidades, os nossos problemas, né, os julgamentos das outras pessoas pelas escolhas que a gente resolve fazer. Mas isso vai paralisar ou vai colocar a gente em movimento de alguma forma? E se paralisar, por que paralisou? Será que não é nesse momento que, ao invés de eu ficar sentadinho lá, dizendo que não consigo, não posso, e que as outras pessoas têm muito mais do que recursos. Mais recursos do que eu, não é hora de eu olhar para dentro, buscar um apoio e uma ajuda para reorganizar essas informações na minha vida, para que eu realmente possa performar. E não performar como o outro, mas performar como sendo eu mesmo. Porque senão a gente cai naquela pegadinha que a gente também já conversou aqui, de comparações, né? Aquilo que você tem que eu não tenho. Ou porque é tão fácil para você e tão difícil para mim. E aí eu estou sempre olhando o outro e deixando de enxergar as oportunidades que existem em mim. Espero que grande parte dos atletas, principalmente os brasileiros, que aí faço os meus votos para a próxima Olimpíada, saiam dessa competição assim, se comparando com eles mesmos. Aonde eu estava e aonde eu cheguei aqui, e não com quem ganhou ou quem deixou de ganhar, e como eu vou ser melhor do que isso mais para frente. A gente está em 2024, então 2028 tem Olimpíadas novamente. E tinha muito atleta jovem, né? E muitos se despedindo, como você falou ali, já na sua terceira, quarta Olimpíada, porque deve ser fisicamente, mentalmente... Eu não sei se ela falou em se despedir nessa Olimpíada. Exaustiva. Mas ela é a mais velha, sênior, né? Eu diria, na nossa comitiva de ginástica. Acho que sim. Mas, ok, sim, tem muitos outros novos atletas que se destacaram. A gente tem... Estão trazendo aí, né? Fôlego novo. No skate, 14, 16 anos competindo medalha, gente. A atleta mais jovem no skate competiu com 12 anos nessa versão. Então, é bem interessante. Daí, eu queria trazer aqui um outro ponto que, quando a gente fala de adversidade, então, no modelo que a gente tem hoje, de vida e de mundo, é o ganhar e o perder, né?
E aí tem uma coisa que a gente já fala na Perma e traz, inclusive, no quadro semanal, que é o luto. A gente traz também insights ali para ir trocando uma ideia, falando um pouco mais sobre isso, né? E aí a gente vê, por exemplo, esse exemplo que eu citei no bloco anterior, no episódio anterior, de que o repórter despertou o atleta para o bronze que ele tinha ganho. Ele estava realmente focado no que não tinha ganho, né? Mas, e o sentimento, né? O que fica quando esse resultado, que era o resultado almejado, não acontece? E a gente já fala também aqui nos quadros semanais, em relação ao luto, que ele acontece de diversas formas, de várias intensidades. Isso depende muito da profundidade e do significado que você tinha de vínculo com alguém ou com alguma coisa, né? Que naquele momento que se rompe, a gente institui ali o luto. E aí você até comentou comigo antes da gente entrar, né? O luto por não ganhar a medalha. Mas você já comentou também da mudança de visão, de né? Perspectiva. De perspectiva, isso. De perspectiva em relação a isso. Mas ainda assim, fica o sentimento. Uhum. Fica esse processo para ser repensado, ressignificado, elaborado, aceito, né? De que foram investidos ali tempo, energia, dinheiro, família, outros sonhos. Alguns atletas, inclusive, hoje são atletas full-time, então não tem nenhuma outra atividade a mais, né? Alguns têm, outros não. Mas fica esse sentimentozinho aí rondando. Apesar de tudo. Eu não ganhei o ouro, eu ganhei o bronze, mas fica. Ou então, realmente, a gente foi lá, mas a gente não trouxe nenhuma medalha nesse momento. Então, teve alguém também que perguntou, né? Mas o luto, então, é só quando a gente perde alguém? Então, assim como a gente perde a capacidade de celebrar, né? Que a gente sabia como fazer naturalmente, de forma... Você usou uma palavrinha? De uma forma legítima, natural enquanto criança. Enquanto adulto, a gente já tem a dificuldade de celebrar as pequenas conquistas, os passos que a gente dá. Imagina num momento desses, em que o nível de expectativa existia. A gente até declara, e muitas vezes, eu me coloco nessa posição. Não tem tanta expectativa assim, não. Se der, tá tudo pior. Bem. Exatamente. Vamos preparar para o pior, porque o melhor, se vier, é bônus. Mas, no fundo, a mente não funciona desse jeito. Não funciona. E a gente sofre. E tá tudo bem sofrer. De novo, a nossa fala enquanto PERM, aquilo que a gente entrega, nunca foi o viver integralmente positivo, feliz. Enxergando o mundo com uma cor que ele realmente não tem. Essa nunca foi a bandeira. A bandeira é acolher essas emoções que a gente está dizendo que vão seguir com a gente, porque você é especialista em luto, então pode falar com mais propriedade sobre isso, mas a perda do vínculo com a vitória, né? Eu me preparei aqui... E não consegui. E não veio. Então, a gente também vai elaborar, passar por todas as etapas. E você trouxe uma coisa importante. O primeiro passo é trabalhar a questão da aceitação. Exatamente. Então, a gente vai passar por todas as etapas de elaboração de um luto. A primeira, inclusive, é negar. Não acredito, o que eu fiz de errado. E que a gente pode ir e voltar nesse processo, porque ele não é linear. Então, a gente citou a primeira etapa, digamos assim, teoricamente falando. Sim. Né? Mas você pode negar agora e daqui a pouco aceitar e você pode voltar a negar de novo. Lá na frente. Você pode começar ressignificando, daqui a
2 semanas falando que Você vai ficar com ressignificar nada. raiva, porque a raiva também É uma etapa. é uma etapa, e você vai ficar muito chateado com você, com o mundo, com o universo, com quem estava ao redor, com o técnico que não ajudou, com o seu líder que estava do seu lado, viu que você estava precisando de ajuda e não reconheceu essa A necessidade. falta de incentivo. Falta de incentivo, falta de patrocínio, Tá falta de tudo bem. apoio, a rede de apoio que faltou. E tá tudo bem. Assim, não é sobre não viver essas etapas. É sobre olhar para elas de uma forma mais empática. Uhum. E talvez ter por perto. E aí eu não consigo, nesse momento, não pensar mais uma vez no processo terapêutico. Então, ouro para os psicólogos. E ter por perto pessoas que te ajudem a organizar essas emoções. Sim. Que no momento que você estiver experimentando e acolhendo esses sentimentos que são dúbios, confusos, tristes, dolorosos, alguém que não está neste caos de emoção e que tem técnica e ferramenta possa colocar você numa casinha para que você olhe para cada uma dessas emoções e dê o tempero e a intensidade que elas precisam ter. E aí, tempero é uma expressão que grande parte dos meus pacientes usam. Quando eu tento ajudá-los ou quando eu trago ferramentas para que eles olhem para as emoções com uma lupinha ao invés de negá-las. Uhum. E aí, quando traz para consciência, eu já ouvi de alguns deles assim, Lu, então eu vou perder o meu tempero. Porque o ser explosivo ou o ser intenso Uhum. ou viver isso de uma forma muito para cima, muito para baixo, é o meu tempero. E tá tudo bem também ser o seu tempero. Mas ter uma estratégia para organizar isso de forma que lá no finalzinho, na última etapa do luto, você saia mais forte, mais resiliente, com aprendizados e conquistas do que você sair lá no final, ou nem sair, né? Ou não sair, ou sair no final fragilizado, se sentindo incapaz, se sentindo não suficiente para tentar novamente, para fazer diferente. Então, de novo, nunca foi sobre não sentir essas coisas ruins. Sempre foi por ter alguém que possa te apoiar a organizar isso de uma forma que você tenha mais estrutura para seguir. Porque nunca atendi um atleta. Posso colocar isso na minha lista de desejos? Posso. Mas nunca atendi, mas fico imaginando pelas pessoas que já traçaram grandes objetivos na sua vida profissional e se sentiram frustradas por não ter conseguido. Toda vez que eu lembro de alguém nessa situação que já teve na minha frente dentro de um set terapêutico, o maior desafio está sempre não é nem na sua própria expectativa, é na expectativa que as outras pessoas depositaram nela. É realmente o medo de não ser o suficiente para os outros e não para si. Então, não imagino, ou imagino que poucas pessoas dentro desse ciclo, principalmente de vivenciar o suprassumo da alta performance, que é uma Olimpíada, que é um profissional, né, que é um atleta de algum esporte, porque não é só sobre você, é sobre a expectativa que todo um país tem com relação a você. É uma expectativa com que todos os torcedores fanáticos do seu clube de futebol têm sobre você. Então, você não está carregando só a sua necessidade de ser o primeiro. Você está levando o peso, existe um peso. Existe o peso do que esse grupo enorme de pessoas, que certamente não estão todas em um processo terapêutico, para entender que você não é responsável pela felicidade e alegria deles, você pode contribuir como profissional,
se dedicar e se esforçar ao máximo, mas a frustração é dele, não deve ser sua. Se você entende e tem alguém que te acompanha e que te mostrou Boa. que você fez absolutamente tudo o que você precisava fazer para chegar aonde você chegou e que talvez o resultado não tenha sido aquele que você esperava. Então, aqui tem a minha frustração com relação ao que eu fiz. Mas se eu olho todas as pessoas que eu já acompanhei, não foram atletas, então tá a inferência. No final, o peso maior e as pessoas que tinham expectativas sobre essa minha entrega. Como é que faz agora? O que eu falo para elas? Ou como elas me enxergam? Eu já ia falar isso. Né? Como elas me enxergam? Como que elas vão me enxergar de agora em diante? Não sou mais bom, não sou mais amado, não sou mais querido. E aí lembrem-se que princípio, é da nossa natureza. A nossa natureza ela é uma natureza de pertencimento e aceitação. É pensar no mundo animal. Cachorros vivem em... Como chama? Um grupo de cachorros tem Matilha? nome. Matilha, pronto, obrigada. Coletivo Professor de Português Davi foi mal, se você estiver me vendo, lá na 5ª série. Mas cachorros vivem em matilhas. Seres humanos têm a necessidade de viver em grupo, de serem aceitos nesse sentido. Então, o peso disso é talvez, às vezes, até maior do que a minha própria insatisfação com a minha performance. E precisa ser olhado, ser cuidado, para que realmente isso não se torne um problema a mais, mas que você tenha ali isso como um recurso dentro da psicoterapia, de autoconhecimento, de buscar ali entender mesmo como você funciona, as suas potencialidades, as suas limitações, seus desafios, para que você consiga processar isso de forma saudável. Exatamente. Senão a gente amarra aí um ciclo mais complicado. Vamos finalizar essa segunda parte, porque ainda tem mais coisa para a gente falar a respeito do que as Olimpíadas estão nos ensinando. Eita, como tem coisa. Alguém diria isso pra gente? Diria. Então, nós voltamos na próxima quinta-feira com a 3ª parte da nossa 9ª temporada. Beleza? Tchau, tchau. Beijo.